para quem não me conhece, eu sou o Renan, sou aluno de doutorado do BADP. Um tempo atrás eu estive conversando com o professor Adalberto e mandei um trabalho acerca de antibióticos, que era uma questão que ele vinha levantando bastante com a gente aqui dentro do laboratório, para a gente se atentar um pouco. E eu acabei encontrando nesse meio tempo um trabalho que me chamou bastante atenção e eu trouxe um pouquinho da história desse trabalho e de outros trabalhos no qual eu vou fazer essa apresentação, que eu designei como Construindo a Incerteza de um Futuro Seguro. Como é que os antibióticos eles podem interferir sobre a biota aquática, né? Quais são os efeitos relacionados ao uso indiscriminado que a gente faz de antibióticos e quais são esses efeitos que, no caso, retroalimentam o sistema que acabam prejudicando nós mesmos. Tá? Diante disso, a gente precisa rememorar um pouquinho dessa história, certo? A gente tem aquela noção de que os antibióticos eles foram desenvolvidos num cenário onde as pessoas elas não tinham tanto acesso à questão da medicação e sofriam bastante com a questão de infecções que até então não se designava-se por bactérias, certo? Quando foi em 1880, esse senhorzinho chamado aqui Paul Ehrlich, ele desenvolveu o primeiro antibiótico, certo? Esse primeiro antibiótico, ele não foi um antibiótico desenvolvido a partir da produção, por exemplo, de um fungo ou uma bactéria que foi encontrada em ambiente natural. Ele pegou arsênico, manipulou esse material no laboratório e produziu o primeiro antibiótico que os seres humanos conheceram, que foi um antibiótico chamado salvarsan, tá? Que ele é usado basicamente para fazer o tratamento da Treponema pallidum, que é a bactéria que transmite a sífilis. Quando foi por volta de 1900, entre a década de 20 e a década de 30, para ser especificamente no ano de 1928, esse senhorzinho aqui chamado Alexander Fleming, ele saiu de férias da universidade onde ele trabalhava. Ele foi fazer uma viagem para fazer uma pesquisa de campo e ele era microbiologista. O que foi que aconteceu? Ele esqueceu no laboratório as placas de cultivo de bactéria que ele tinha, certo? Semanas depois ele voltou e um estagiário dele perguntou para ele o que tinha acontecido com o experimento que ele tinha deixado no laboratório e ele foi retornar. E ele percebeu que numa placa que ele tinha cultivado bactéria, dentro dessa placa, algumas regiões elas não tinham a colonização do fungo. O fungo não conseguiu colonizar, as bactérias não conseguiram se desenvolver em regiões onde a gente tinha a presença daquele fungo, certo? E ele foi investigar mais um pouquinho por que aquilo acontecia. E ele percebeu que aquilo era uma ação bacteriana, que aquilo era uma ação do antibiótico produzida por esse fungo aqui conhecido como Penicillium notatum, que foi o precursor do primeiro antibiótico natural que a gente conhece, que são as penicilinas, que é o grupo das penicilinas. Tá? O que acontece? Saiu de férias, foi tomar a cerveja dele, certo? Foi tomar o uísque dele, voltando para o laboratório, ele percebeu que, mensagem, não dispensa o teu material e não dispensa os resultados antes de você conseguir chegar a conclusões acerca daquilo que necessariamente você precisa responder. Por um descuido, acidentalmente, em 1928, ele descobriu o primeiro antibiótico que a gente conhece. Só que eles tinham dificuldade para fazer a produção desse antibiótico e levar isso para uma escala comercial. Quando foi por volta de 1943, entre 41 e 43, no ápice da Segunda Guerra Mundial, ele se juntou com esses dois farmacêuticos, um farmacêutico e um bioquímico, Boris Chain e Walter Toller, respectivamente, e eles começaram a produzir a penicilina comercialmente, certo? Por quê? Naquela época, as pessoas elas eram muito afetadas por infecção causada pela Staphylococcus aureus. Então, a partir de 1943, esse antibiótico ele passou a ser comercialmente produzido com o nome de benzilpenicilina G. Tá? Em 1945, em função dessa descoberta revolucionária para a época, eles receberam o Prêmio Nobel de Medicina. Diante disso, aqui a gente tem traçado no visor um panorama do desenvolvimento ao longo do tempo da descoberta relacionadas aos antibióticos. Então a gente tem nessa linha do tempo aqui, a partir de 1920, a descoberta das penicilinas, certo? Passando por tetraciclinas, cefalosporinas, glicopeptídeos, rifamicinas, trimetropinas, quinolona, certo? Chegando ali em 1987 por volta de glicopeptídeos. E entre 1990 e até os dias atuais, a gente não tem descoberto nenhum novo antibiótico. O que existe é a manipulação estrutural desses antibióticos já conhecidos em laboratório em função do processo mutacional que confere resistência às bactérias. É o que nós temos a partir de hoje. Somente o aprimoramento das moléculas que já são conhecidas.
A medicina ela vai caminhar a passos largos. Ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo uma série de antibióticos que têm funções específicas contra determinados patógenos, mas a gente tem matérias que ainda noticiam resistência a antibióticos causam 33 mil mortes por ano na Europa. Duas coisas chamam a atenção quando você vai para a literatura, analisar a questão desses antibióticos em relação às bactérias que acabam se tornando resistentes. A primeira delas é a bactéria Escherichia coli, que já tem uma cepa multiresistente circulando por aí, que é uma bactéria naturalmente encontrada no trato digestivo de seres humanos. É a bactéria natural do processo de infecção urinária, tanto em homem quanto em mulher, certo? E alguns antibióticos convencionais que são utilizados para fazer o tratamento de infecção urinária, algumas pessoas já estão apresentando resistência. Tá? Descoberta de uma superbactéria imune é um antibiótico mais potente. Certo? 2 gêneros, Pseudomonas e Klebsiella, são outros 2 gêneros que já apresentam também forte resistência às 18 classes de antibióticos conhecidas. Testaram as 18 classes, os antibióticos mais usualmente empregados para o tratamento de infecções causadas por essas bactérias, e nenhum dos antibióticos empregados nas concentrações utilizadas foi capaz de matar totalmente as bactérias encontradas. E pesquisa alerta para a circulação de superbactérias fora do hospital e uso indiscriminado do antibiótico. Eu fiquei curioso com essa informação, tentei ir um pouquinho além. O que foi que eu descobri? Por exemplo, que o Brasil é o país da América do Sul onde a gente mais usa antibiótico. Não tem informações acerca dos Estados Unidos, talvez eles não informaram, não repassaram essa informação para a Organização Mundial da Saúde, porque esse dado é recente, de 2018, mas quando a gente olha esse cenário, o Brasil é o país que mais consome antibióticos. E se a gente for prestar atenção aqui, o grupo dos macrolídeos, que eu vou falar um pouquinho na frente, são o grupo de antibióticos mais conhecidos, que são os antibióticos naturalmente empregados para fazer o tratamento de doenças respiratórias. Mas diante disso, a gente precisa definir o que seria um antibiótico, certo? O antibiótico é uma substância produzida por um micro-organismo, pode ser um fungo ou uma bactéria, tá? Que vai possuir a capacidade de inibir o crescimento e a reprodução de outro micro-organismo, ou vai ter a capacidade de eliminar, vai ter a capacidade de matar ele, certo? Para que o antibiótico consiga desempenhar a sua função e provocar efeitos sobre o micro-organismo alvo dele, ele vai ter alguns mecanismos de ação que são relacionados, por exemplo, à quebra da parede, provocar disfunção celular da membrana, certo? Dessas células, inibir a síntese de algumas substâncias que são específicas, por exemplo, da síntese proteica em bactéria, inibir o processo de síntese mesmo, ou fazer o processo de inibição também por meio do RNA ribossomal. Então aqui a gente tem, por exemplo, as classes de diferentes antibióticos que são comumente aplicados hoje, que são comumente utilizados, e os processos nos quais eles acabam interferindo. Por exemplo, a gente tem aqui que a síntese de proteína pelo RNA transportador, as pessoas utilizam muito esse antibiótico chamado mupirocina, certo? O que acontece, por exemplo, na síntese de proteína? A bactéria ela acaba, durante o processo de produção do seu plasmídio, que é uma forma da bactéria adquirir resistência, ela faz com que a síntese proteica nela seja acelerada por meio de um códon de iniciação, certo? O que vai acontecer? O ribossomo dessa bactéria vai passar por cima dessa fita de DNA que está sendo formada, fazendo com que essa síntese ela seja acelerada. Então, esse antibiótico aqui, por exemplo, ele tem a função de retardar esse processo, fazer com que esse processo ele não ocorra. Se a gente olha, por exemplo, a trimetroprima e a sulfonamida, que são antibióticos comumente utilizados por nós aqui no Brasil também, eles têm a função de fazer com que o ácido fólico ele não seja produzido. Ou seja, vai ter uma enzima chamada transpeptidase. Essa enzima ela vai fazer com que esse ácido fólico ele não seja convertido a uma forma chamada de hidrofolato, certo? E esse hidrofolato vai fazer com que a bactéria ela não consiga produzir ácido nucleico. Não produzindo ácido nucleico, ela não consegue dar continuidade à síntese proteica dela e a bactéria ela acaba sendo eliminada. Tá? Tem esses e outros processos que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente também. Quando a gente olha a classificação dos antibióticos, os antibióticos eles podem ter hoje basicamente duas funções. Ou eles são bacteriostáticos, eles vão parar algum processo relacionado ao metabolismo da bactéria,
ou esse antibiótico ele vai ser bactericida, ele vai matar, certo? Ele vai eliminar a bactéria. Então a gente tem aqui a classificação dos grupos convencionalmente mais aplicados. A gente tem os beta-lactâmicos, que o alvo dele é a enzima transpeptidase, que essa enzima ela é responsável pelo processo de formação do peptidoglucano, que confere a formação da parede da bactéria, certo? Então a função dele, ele vai inibir a formação da ligação cruzada entre as cadeias do peptidoglucano, que vai fazer com que a bactéria crie uma redinha de proteção, a passagem desse antibiótico, certo? A gente tem, por exemplo, macrolídeos, que ele vai mexer na subunidade 50S ribossômica, fazendo com que a síntese de proteína da bactéria ela seja inibida. A gente tem, por exemplo, aqui os lipodicipeptídeos, que eles vão atacar diretamente a membrana plasmática, afetando a permeabilidade dela, da bactéria, e bloqueando a síntese do ácido proteóico, certo? Fazendo com que essa bactéria ela não tenha um enrijecimento da sua parede celular, o que facilita a passagem do antibiótico. Por quê? A parede ela funciona como uma barreira física à passagem, porque boa parte dos antibióticos precisam ser hidrolisados. E a parede da membrana da bactéria ela é lipoproteica, ela é hidrofóbica, ou seja, os antibióticos eles não conseguem passar. Tá? Então aqui a gente tem os antibióticos beta-lactâmicos, onde a gente tem as penicilinas, as cefaloporinas, os monobactâmicos e os carbapenemas, tá? Que são antibióticos. São antibióticos compostos basicamente por um anel de lactona, que seria esse anel aqui, que vai conjugar a presença de um ácido carboxílico com um álcool, certo? O que acontece? Esses antibióticos eles precisam encontrar no interior do meio, no sangue da pessoa, aonde ele vai ter a sua ação, ele precisa encontrar um determinado pH, certo? Se ele não consegue encontrar esse pH, a ação do antibiótico, por si, ela já começa a ser retardada, já tem um perigo aí nesse processo. O outro passo é o seguinte: esses antibióticos, na presença de determinados grupos de bactérias, se elas possuem genes relacionados à resistência a esses antibióticos que a gente usa, o que acontece? Essas bactérias fazem com que essa molécula ela seja modificada. Produz uma enzima que vai converter estruturalmente a molécula, que vai converter a estrutura do antibiótico. Essa estrutura aqui ela vai ser aberta e o antibiótico não vai fazer nada com ela. Não produz efeito algum sobre a questão de paralisar ou mesmo de matar. Indo um pouquinho mais além, eu encontrei esse trabalho que foi relacionado à questão de produção animal, né, e se descrevendo para a gente qual seria o papel da ecologia. É um artigo que está publicado na Frontiers Ecology, de 2017, que fala para a gente que as bactérias elas conseguem produzir resistência, mas boa parte da contribuição ao processo de resistência das bactérias, quem confere somos nós. Por quê? Com relação à produção de alimentos, a contaminação do meio aquático pelo despejo inadequado principalmente dos nossos efluentes, o contato do homem com animais durante o processo de produção, certo? E o contato entre humanos. Então aqui essa figura mostra pra gente que a gente tem na partezinha verde os antibióticos e a gente tem basicamente a construção dos focos de resistência relacionados a esses antibióticos. Então a gente tem a entrada desses antibióticos principalmente por meio da produção animais de aves e bovinos no planeta, certo? Sendo que a aquicultura também hoje já é considerada uma fonte de criação de resistência a antibióticos, eu vou mostrar um pouquinho para frente, porque aproximadamente 8 classes de antibióticos têm uso permitido para a atividade, certo? Então a gente tem que a questão do mau cozimento dos alimentos, não lavar os alimentos, você ter o contato, por exemplo, entre pessoas dentro do hospital, até mesmo eu estar caminhando dentro do hospital e sair do hospital levando aquele sapato por onde eu estava trabalhando, são fontes que globalmente podem facilitar a transmissão de bactérias entre locais, certo? Então o que acontece? Hoje eles estão estudando o que eles chamam de complexo clonal 398, que é o fator que confere a multiresistência a bactérias, certo? Eles conseguiram identificar esse complexo clonal 398 a partir da Staphylococcus aureus, que é a cepa de bactéria mais resistente conhecida que a gente tem nos dias de hoje. Com relação à resistência bacteriana, a resistência é conferida para a bactéria no processo dinâmico, certo, e crescente. Quais são as principais causas? Hoje a gente tem o aumento da população que acaba consumindo mais remédio, certo? E esses remédios, boa parte dos 100% que a gente utiliza, 20% é prescrito no hospital e 80% é de uso livre. A galera sai conseguindo antibiótico, aí sai usando e, consequentemente, com o aumento da população.
eleva-se a quantidade de antibiótico que está sendo usado e o nosso serviço de tratamento de esgoto, por exemplo, não retira essas substâncias durante o processo de tratamento, certo? A gente tem produção animal, a pressão seletiva, que vai relacionar a resistência adquirida e a resistência intrínseca dessa bactéria, certo? A precarização do saneamento e a disseminação por animais silvestres. Só para a gente ter um panorama um pouco mais aberto da situação, hoje a ONU já está coletando informações acerca até do processo, até essas pessoas lavam suas mãos quando usam o banheiro. Porque eles consideram que o processo de lavar a mão é um processo fundamental na transmissão de doenças. Então, 90 países, e o Brasil não está incluso nesses países, não forneceram essas informações. Tipo, quantas vezes você vai no banheiro, quantas vezes você lava a mão após usar o banheiro. Eles recolhem essas informações para traçar um panorama do saneamento ao redor do planeta. Tá? Com relação aos mecanismos de resistência, a gente tem um processo de transmissão dessa resistência, certo? O processo de transmissão ele ocorre basicamente durante a conjugação, que é quando vai ter o processo reprodutivo da bactéria. Uma geração que já tem um plasmídio relacionado à resistência a um determinado tipo de substância, a um determinado antibiótico, pega esse plasmídio e transfere para outra bactéria, certo? Essa bactéria ela pode pegar esse plasmídio e incorporar sua informação genética ao seu cromossomo, ou essa bactéria simplesmente ao morrer acaba não passando. Então a resistência ao antibiótico ela começa basicamente nesse processo de transmissão. Mas o que seria então a resistência em si da bactéria, certo? Então a gente pode verificar isso por meio basicamente de 3 processos. O antibiótico entra, a bactéria ela tem o plasmídio e esse plasmídio ele já tem aquela informação acerca daquele antibiótico que a pessoa já consumiu. Então ele começa a produzir genes de resistência àquele antibiótico que é utilizado, certo? Produzindo enzimas que podem modificar a estrutura do antibiótico, fazendo com que aquele antibiótico não tenha efeito nenhum, certo? Ou então, esse plasmídio ele pode produzir enzimas que vão quebrar esses antibióticos e também esse efeito ele não vai ser verificado, certo? Ou, durante o processo de conjugação, são expressos genes que têm a capacidade de modificar o sítio-alvo de ação daquele antibiótico para determinado tipo de bactéria, certo? Então, a partir basicamente desses 3 processos, que ao longo do tempo as bactérias elas vão adquirindo resistência. Mas tu vai me perguntar o seguinte, esse processo ele é lento? Esse processo ele é extremamente rápido. O processo de produção do DNA cromossômico por meio do plasmídio numa bactéria é muito mais rápido do que num ser humano. Então, por isso que as bactérias, no tempo em que a gente ainda está trabalhando, tentando produzir antibióticos, as bactérias já adquiriram genes de resistência há anos-luz na nossa frente. Quando a gente olha esse trabalho da Isabel Carvalho e da Lúcia Santos, eles fazem uma revisão para o cenário europeu. Só que eles apresentam um esquema que é interessante e que pode ser externado para as situações corriqueiras que a gente observa. Então a gente tem os recursos aquáticos superficiais e as águas subterrâneas, que vão fornecer a base praticamente de todas as atividades que nós seres humanos desenvolvemos, certo? Então ela divide aqui que os antibióticos eles podem ser fontes tanto por meio da medicina humana como do uso veterinário. Quando a gente pega e esmiuça a literatura, o que acontece? Tem-se uma proporção de 50% para humano e 50% para uso veterinário, certo? Só que em algumas regiões do planeta, por exemplo, como a América do Sul e a região da América do Norte, esse uso indiscriminado de antibióticos pode elevar para a casa de 82%. Então a gente tem uma elevação, a gente tem um uso excessivo de antibióticos que acabam, sem mesmo a gente ter mecanismos de combater, conferindo resistência a determinados tipos de patógenos. Tá? Então a gente tem que o ciclo dos antibióticos aqui, eles podem sair da água contaminando diretamente os animais, certo? Contaminando humanos que vão excretar, e isso aqui vai para o sistema de abastecimento, para o sistema de esgoto da cidade. A gente vai ter o efluente, certo? Que vai ser despejado com boa parte desses antibióticos que foi produzido. A gente tem a formação de terra com biossólidos, onde a gente também tem a presença desses antibióticos. O que a gente pode ter com o despejo inadequado dos nossos efluentes? A gente pode ter uma valorização, ou seja, a gente pode ter uma elevação da concentração de antibióticos no meio, ou a gente pode também, durante esse processo, estar estabelecendo estratégias para facilitar o manejo, certo? Então a gente tem aqui que a aquicultura também é uma fonte que hoje contribui para esse cenário de disseminação alta de antibióticos.
por meio basicamente do derramamento, certo? Ou mesmo da excreta desses animais. Por quê? Boa parte das fazendas que a gente conhece que trabalham com esse sistema de exportação, eles usam antibiótico não como medida de tratamento dos animais, mas eles usam como medida profilática. Eles prevêem que o animal possa ter o desenvolvimento da doença e taca antibiótico, certo? Diante disso, a gente tem, durante o processo de retirada desse antibiótico do meio, considerar algumas coisas. Que fatores seriam esses? Que a gente tem os esgotos municipais, certo? A gente tem as descargas tratadas, a gente tem as descargas que são provenientes da agricultura e as descargas provenientes do escoamento das atividades de agricultura. Para onde vão esses antibióticos? Tudo para a água, certo? E o que acontece? Durante o processo de tentativa de retirar esse antibiótico da água, ele é um processo que ele vai ser dependente basicamente do pH. Então, eu revirando a literatura, eu encontrei uma informação que eu considero interessante para o que a gente estuda aqui no laboratório. Ácidos úmicos tendem a diminuir a concentração de antibióticos na água. Por quê? Não sei. O trabalho não explicou, mas é um trabalho que mostra que, de fato, eles conseguem diminuir a concentração, certo, de antibióticos presentes em águas que têm ácido úmico. E vai depender também do material aplicado no procedimento. A formação do lodo ativo, por exemplo, dentro de uma estação de tratamento de água, basicamente no sistema de decantação dela, faz com que boa parte desse material, boa parte desse lodo que é gerado, que ele consiga ciclar, certo, algumas substâncias que estão presentes na água, mas nem todos os antibióticos que a gente usa hoje, eles conseguem ser retirados pelas bactérias que estão presentes. Então, eles recirculam no meio, porque eles não conseguem ser retidos pelos filtros que são utilizados nas estações. Certo? Se a gente busca a literatura, por exemplo, a gente consegue encontrar uma gama enorme de trabalhos que mostram a bioconcentração de antibióticos, principalmente no fitoplâncton. Então, eles encontram concentrações que, às vezes, estão acima, se a gente considerar países que têm legislação, até 200, até 1000 vezes acima do que a legislação recomenda. Tá? O problema: antibióticos já são considerados como contaminantes emergentes e que persistem no meio até mesmo em baixas concentrações, certo? Então é inevitável você pegar uma água hoje, se você levar no laboratório, você não encontrar qualquer tipo que seja de antibiótico presente na água. Vai ter. Só que a gente acaba construindo um outro problema em cima disso. A legislação brasileira não prevê a dosagem de antibióticos na água que os seres humanos consomem. Pode pegar a CONAMA 357, 430, 397 de 2008. Não tem nenhuma recomendação acerca desse processo. Tá? E 70% dos antibióticos consumidos, eles são excretados sem a molécula ser alterada. Na forma que você consome, você vai excretar 70%. Quando a gente olha esse trabalho, a China está anos-luz na frente de boa parte dos países que trabalham com antibiótico no meio animal. Se você jogar lá no Google, tem mais de 200 mil trabalhos. Desses mais de 100 mil trabalhos, você vai encontrar 50% sendo trabalhos que foram feitos na China. Tá? Então, a mensagem desse trabalho, que é a ocorrência de antibióticos na água, sedimento, plantas aquáticas e animais desse lago aqui no norte da China, diz pra gente que o espectro da concentração varia entre o compartimento ambiental para cada tipo de antibiótico. Então, determinado tipo de antibiótico vai ter preferência por ficar alojado na água, vai ficar alojado no corpo do animal ou pode ficar alojado em plantas. Existem preferências dentro desse processo. Quando a gente olha, por exemplo, aqui, a gente tem sulfonamidas e a quinolona, certo? E os macrolídeos. A gente percebe que plantas, elas acumulam em até 100% quinolona. Se a gente trazer isso para uma linguagem comum, quinolona é um antibiótico sintético que a gente conhece pelo nome comercial de ciprofloxacino, maleato de ciprofloxacino, que é um antibiótico que todo mundo hoje toma praticamente para infecção urinária mais grave, piorada, tá bom? Então a gente tem aqui as sulfonamidas, por exemplo, elas têm preferência por ficarem alojadas na água. Quando a gente fala nas sulfonamidas, lembra lá, sulfamethoxazol e a trimetropina. Gostam, têm preferência, né? Elas conseguem ficar retidas no compartimento aquático. Eles não explicam os porquês disso aqui.
E quando a gente olha aqui os animais, por exemplo, eles têm uma mescla, conseguem segurar ali um pouquinho de cada tipo de antibiótico que é administrado. Hoje a gente tem permitido na aquicultura, de acordo com esse relatório da FAO, produzido por Serrano, que são liberados a oxitetraciclina, o florfenicol, o Premix, que a gente administra, que já vem na ração para os animais, tem uma certa concentração de antibiótico nesse Premix, sarafloxacina, a eritromicina, que é o principal macrolide utilizado, que foi utilizado por mais de 40 anos sem ter sido produzido uma nova substância, certo? E as sulfonamidas, que são potencializadas com trimetroprima ou ormetroproprima. Esse trabalho aqui, ele analisou a produção de genes de resistência, certo? O que foi que eles conseguiram detectar? Por exemplo, quando eles pegam a amostra de sedimento e a amostra de água, eles percebem que esse filo de bactéria, proteobactéria, é o filo que mais expressa genes relacionados à resistência, certo? O que foi que eles conseguiram detectar nesse trabalho? Que esses gêneros, eles são relacionados a doenças que comumente afetam os seres humanos. Que gêneros são esses? Cólera, a Escherichia, a Helicobacter, que é aquela bactéria que produz a gastrite, certo? E a Salmonella, que é comumente encontrada nos alimentos. Então, eles percebem, principalmente analisando o gene 16S, que o número de cópias produzidas por essas bactérias é elevadíssimo. E são exatamente esses genes relacionados à resistência dessas bactérias que vão sofrendo mutações ao longo do tempo e fazendo com que os antibióticos que a gente tem conhecido não tenham nenhum espectro de ação. Esse trabalho do Green, ele fala sobre os efeitos ecológicos de antibióticos nos ecossistemas e ele levanta basicamente 3 questões. A primeira é que a gente tem a perda da biodiversidade natural. Você adicionando antibiótico, você altera as interações que existem na flora saprobionte, ou seja, naquelas bactérias que ciclam tudo aquilo que a gente despeja para lá, fazendo com que a gente tenha alteração no ciclo biogeoquímico. Se a gente tem essas alterações nos ciclos biogeoquímicos, a gente pode ter basicamente a aceleração de processos ou retardamento deles. O que tem sido observado basicamente é o retardamento de processos que são considerados vitais dentro do ecossistema aquático, principalmente em relação ao ciclo do carbono e ao ciclo do nitrogênio, certo? E a gente tem alterações na estrutura das comunidades. A gente vai favorecendo, a gente vai selecionando bactérias ao longo do tempo na medida em que a gente vai despejando antibióticos. Por quê? Boa parte desses antibióticos, eles têm espectro de ação grande. E tendo esse espectro de ação grande, eles matam aquelas cepas consideradas essenciais para determinados processos e acabam tornando aquelas cepas naturalmente já existentes, tornando-as um pouquinho mais resistentes ao longo desse processo. E isso, como consequência, a gente tem um aumento da resistência de antibióticos já naturalmente aplicados. Quando a gente olha a produção de genes relacionados à resistência em produção de peixe e consorcia isso com o pato, a gente tem que eles analisaram aqui 18 genes relacionados à resistência em bactérias, já são 18 genes descritos só para esse estudo aqui, certo? E eles perceberam que quando a gente tem um consórcio de peixe e pato, a gente tem uma elevação no número de genes, de cópia desses genes que são produzidos em relação aos demais tratamentos. Quando a gente olha, por exemplo, os tanques aonde eles analisam a água, aonde a gente tem uma densidade elevada de peixes, certo? Que foi esse F2 e F3 aqui, a gente também tem uma produção elevada de genes que são relacionados ao combate da tetraciclina, certo? Então a tetraciclina, dentro desse contexto, é um potencial candidato a um gene de marcação para resistência bacteriana. A gente tem esse trabalho aqui que mostra também que algumas outras regiões corpóreas podem ser utilizadas como regiões de marcação para descobrir se a pessoa tem a probabilidade de desenvolver resistência ou não a determinado tipo de gene, certo? E eles utilizam, por exemplo, amostras que são relacionadas à pele, ao trato intestinal, ao intestino e à brânquia, certo? Peixes com doença, para verificar qual é a probabilidade que determinada espécie tem, por exemplo, de ter resistência a um determinado tipo de antibiótico. E a grande questão hoje é o seguinte: administra-se antibiótico em vivo e in vitro. In vitro, muitas das vezes, a concentração que você precisa usar do antibiótico ela é muito maior do que a concentração que a gente precisa usar em vivo.
Então, dentro desse processo, por que a gente está conferindo tanta resistência? Porque, em função da massa corpórea, a gente não sabe, por exemplo, ao longo do tempo, consumindo antibióticos, como essas pessoas, elas, ao longo desse processo, elas vão produzindo genes que são relacionados à resistência a determinados antibióticos. Certo? Isso é um problema que é levantado na literatura e que precisa ser, de fato, discutido. E a gente tem esse trabalho que mostra a ocorrência e distribuição de antibióticos numa região costeira da China, certo? Na água aberta. Então, eles perceberam, por exemplo, que macrolídeos e sulfonamidas, que são antibióticos corriqueiros na vida dos seres humanos, ou seja, aquele antibiótico que tu teve uma infecção por pneumonia, que tu teve uma infecção urinária, o médico vai lá e vai te prescrever. Estão basicamente dentro dessas duas classes que são as mais consumidas, certo? Eles produzem concentrações um pouco elevadas para o meio, certo? Se a gente olha aqui, ETM, eritromicina, certo? Se a gente olha aqui, a gente consegue perceber que isso aqui é uma sulfonamida, beleza? E esses antibióticos comercialmente para a gente são comercializados com esse nome: claritromicina, azitromicina e sulfametoxazol. O que acontece dentro desse processo? A gente encontra genes relacionados à resistência, principalmente quando a gente fala da inibição da produção do ácido fólico, que eu disse lá no início para vocês, que faz com que a bactéria consiga produzir ácido nucleico e acelerar o processo de síntese proteica dela, produzindo proteínas específicas que combatem determinado tipo de antibiótico. E a gente tem que os macrolídeos, eles conseguem, por meio do seu fator de elongação, quando a gente confere resistência para as bactérias, fazer com que o antibiótico ele não consiga parar o processo de síntese, por meio da formação da fita de DNA da bactéria, certo? Então a gente só está aumentando, por exemplo, a concentração desses elementos para o meio, conferindo um pouquinho mais de resistência quando esse antibiótico está presente na água. A gente tem aqui também, esse trabalho analisou a concentração desses antibióticos na viveiro, fazenda e em berçário de planta, certo? E eles perceberam que berçário de planta e fazendas concentram a produção de quinolonas, que são aqueles antibióticos que comercialmente eles são chamados de, que a gente conhece comercialmente por ciprofloxacina. Eles encontraram uma concentração de até 7.722 nanogramas por litro. Eles encontraram. Ele é feito à base de ácido naxidílico, certo? E ele faz com que a bactéria ela tenha uma enzima chamada a transpeptidase, que é por meio da ação da DNA girase, faz com que tenha a formação de fitas de DNA, certo? Ele impediria esse processo. Com o desenvolvimento de cepas resistentes, esse processo ele acaba sendo permitido porque o antibiótico ele não consegue agir. Porém, pessoal, nem tudo é lágrima, né? A gente tem, de 1980 para cá, só o aprimoramento das estruturas, e esse grupo aqui, coordenado pelo professor Bryce Felden, eles estão desenvolvendo, eles estão biomimetizando, a partir de toxina das bactérias, das toxinas que essas bactérias produzem, eles estão mimetizando antibióticos, certo? Sintéticos, que fazem com que essa bactéria incorpore aquilo na parede dela, entendendo que aquilo seria um composto que vai favorecer a formação do seu peptídeo glucano. E ele percebeu que a administração, por exemplo, dessa toxina bactéria que ele biosintetizou no laboratório por meio do peptídeo, principalmente 16 e 18, faz com que a atividade dessa bactéria seja reduzida entre 3 a 4 horas, principalmente para a cepa multiresistente de Staphylococcus aureus. É um passo dentro do processo para que a gente consiga tornar esse medicamento viável para seres humanos. Esses processos de você descobrir uma substância, ou então de você tentar melhorar um composto para disponibilizar isso para o mercado, para algumas substâncias, hoje, por exemplo, vi um trabalho de 2010 que foi publicado por uma substância que é extraída a partir de uma alga marinha, um antibiótico natural de uma alga marinha, e até hoje eles ainda estão pesquisando e não conseguiram disponibilizar isso para o mercado. Então é um processo longo a produção de antibióticos que lá no final eles não conseguem te dar certeza se de fato aquilo vai ser efetivo em função de que a gente não consegue acompanhar ao longo desse tempo o processo mutacional que confere resistência à bactéria.
eles estão estudando uma coisa aqui, aquela bactéria-alvo do estudo deles já mutou uma velocidade de até 500 vezes maior do que a velocidade que eles trabalham para produzir o medicamento. Certo? Esse antibiótico aqui ele foi testado basicamente para Pseudomonas aeruginosa, teve efeito, certo? E para Staphylococcus aureus. Foi tratado basicamente para essas duas bactérias, tá bom? Quais são os passos que a gente tem para frente? A gente precisa estimular de fato hoje o uso de substâncias naturais que possam melhorar a imunidade das pessoas. Ou seja, que a gente passe a consumir alimentos que de fato estimulem a nossa própria imunidade. Que a gente saia daquela imunidade inata, né, e que a gente passe a desenvolver, a partir do contato com micro-organismos, a nossa imunidade adquirida, fortalecer a imunidade adquirida, certo? A gente precisa estabelecer critérios para fazer o diagnóstico clínico de animais e humanos como ferramenta à prevenção dos genes de resistência. Ou seja, vai entrar um lote de animais para criação, pega esses animais, testa, vê se tem gene de resistência e já começa a eliminar uma gama de antibióticos que você poderia utilizar, conferindo mais resistência para essas bactérias, né, e facilitando seu processo. É essa a grande discussão que tem na literatura hoje, que se precisa desenvolver a relação do que seria a dose ideal do antibiótico em função da condição da pessoa. Por quê? Você administra o antibiótico para matar a bactéria, certo? Mas você precisa analisar o quadro clínico geral do teu paciente. Não adianta você analisar só a presença, fez a cultura de bactéria lá, que dura, a depender do tipo de bactéria, pode variar de 24 a 48 horas, e ele vai dizer assim, pode administrar esse tipo de antibiótico. Qual é a condição clínica plasmática, por exemplo, dele? Está com sódio alto, está baixo, como é que está o número de eritrócitos? Porque eles relacionam essas questões da eficiência do antibiótico à condição geral do paciente. Um outro passo é avaliar o impacto do contato desses antibióticos com outras substâncias, como metais, que podem funcionar como cofatores de enzimas no meio, que podem facilitar o processo de degradação ou mesmo de passagem desses antibióticos. Analisar com relação ao carbono orgânico dissolvido, que parece que tem um efeito protetivo em relação à liberação desses antibióticos no meio, certo? E o contato desses antibióticos com ácidos. Por quê? Os antibióticos eles têm um espectro de ação facilitado pela variação do pH. Algumas classes têm preferência por pHs um pouco alcalinos e outras classes elas possuem um efeito mais ativo em meios ácidos. A gente precisa dar um olho nisso com relação à questão da água, verificar como é que isso se comporta. E o último passo é que a partir dessas informações a gente consiga propor modificações na legislação brasileira sobre o uso da água e a geração dos nossos efluentes, porque a CONAMA não prevê de fato que a gente dose antibióticos. A gente tem que dosar, por exemplo, lá, se dose herbicida, pesticida, uma série de substâncias, mas antibiótico não é uma classe que entraria dentro desse processo. Muito obrigado.